Notícias: divergências entre juíza e Ministério Público levam caso de Deolane e Gustavo Lima à Procuradoria-Geral de Pernambuco. Mas antes de te deixarmos informado, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. Hoje trazemos uma notícia bombástica: a situação piorou bastante, ao ponto que o caso foi submetido à Procuradoria-Geral de Pernambuco. Presta atenção e acompanha a notícia. As disputas, ou as tensões entre a juíza Andréa Calado da Cruz, responsável pela 12ª Vara Criminal do Recife, e o Ministério Público de Pernambuco, estão em destaque no caso da Operação Integration. Esta investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de aposta, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra e o sertanejo Gustavo Lima. Na última sexta-feira, a juíza decidiu remeter o caso à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, após criticar a inércia do Ministério Público em apresentar uma denúncia. A juíza Andréa Calado da Cruz já havia tomado uma decisão semelhante no início de dezembro, ao se referir apenas ao núcleo do cantor Gustavo Lima. Na nova determinação, ela destacou que o Ministério Público foi instado 4 vezes a oferecer uma denúncia ou arquivar o processo, além de solicitar novas diligências. Em sua decisão, a magistrada afirmou: em um Estado democrático de direito, a inércia não pode ser tolerada, sob pena de comprometimento da legitimidade do processo e da própria credibilidade das instituições encarregadas de fazer cumprir a justiça. Além disso, Andréa Calado criticou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, como inativo e silencioso, apontando a falta de impulso processual como um fator preocupante. Em resposta à decisão da juíza, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou sobre o caso do cantor e da empresa VaideBet, que foi enviado ao órgão no dia 4 de dezembro. O Ministério Público pediu o arquivamento do caso, alegando que não havia indícios suficientes para prosseguir com a investigação. No entanto, a juíza discordou da avaliação do Ministério Público marca-passo, argumentando que as transações entre Gustavo Lima, suas empresas e a casa de apostas revelam uma rede complexa de relações que, possivelmente, visa a ocultação de bens e a lavagem de dinheiro. A falta de um exame mais detalhado e minucioso em relação a essas evidências pode resultar em uma lacuna importante na investigação, afirmou a juíza. Andréa Calado criticou a fundamentação do pedido de arquivamento do Ministério Público, afirmando que as alegações eram desprovidas de análise cuidadosa das evidências. O GAECO sustentou que não havia elementos que indicassem a origem ilícita do dinheiro movimentado pelos investigados. Por sua vez, a subprocuradora-geral Norma Mendonça de Galvão Carvalho reiterou o pedido de arquivamento, afirmando que não existia lastro probatório mínimo para a deflagração de ação penal. Ela também mencionou que o Ministério Público aguarda a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Zelo Brasil, suposta intermediadora de pagamentos. Daniel Citônio, diretor jurídico da VaideBet, comemorou o parecer favorável ao arquivamento, ressaltando a fragilidade das acusações e as falhas graves cometidas durante a investigação. Recebemos esse parecer com muita alegria e muita confiança na justiça, declarou Citônio. A situação continua a se desenrolar, com a Procuradoria-Geral de Justiça agora responsável por decidir os próximos passos do caso, em um contexto onde a relação entre o Judiciário e o Ministério Público é constantemente analisada e debatida. A expectativa é que as investigações sejam aprofundadas, garantindo que qualquer prática ilícita seja devidamente abordada pela Justiça. A divergência entre a juíza Andréa Calado e o Ministério Público de Pernambuco não é um fenômeno isolado, mas reflete um contexto mais amplo de desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro. O impasse atual ressalta a importância da eficiência na atuação do Ministério Público, especialmente em casos que envolvem figuras públicas e supostas atividades ilícitas que podem abalar a confiança do público nas instituições. A decisão da juíza de enviar o caso à Procuradoria-Geral de Justiça destaca a preocupação com a inércia processual. A atuação do Ministério Público, especialmente em casos de crimes complexos como lavagem de dinheiro, exige uma diligência contínua e uma capacidade de resposta rápida às demandas do Judiciário.
A crítica da juíza à falta de impulso processual do GAECO, que deveria ser um pilar na luta contra o crime organizado, revela uma frustração com a lentidão que pode prejudicar a busca pela verdade e pela justiça. A Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a casas de aposta, é emblemática da crescente preocupação com a criminalidade financeira no Brasil. O aumento das plataformas de apostas online e a sofisticação das operações financeiras exigem uma abordagem mais robusta das autoridades, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. O caso de Deolane Bezerra e Gustavo Lima ilustra como essas investigações podem se entrelaçar com a vida de figuras públicas, gerando intenso escrutínio da mídia e da opinião pública. A juíza Andréa Calado enfatizou que a ausência de uma análise mais aprofundada das evidências poderia permitir a continuidade de práticas ilícitas. Isso coloca uma pressão adicional sobre o Ministério Público para justificar sua postura em relação ao arquivamento do caso. A necessidade de uma investigação mais minuciosa é ainda mais crítica em um cenário onde a confiança nas instituições é frequentemente abalada por escândalos de corrupção e má gestão. A resposta do Ministério Público à crítica da juíza foi de reafirmar sua posição sobre a falta de evidências. No entanto, essa insistência no arquivamento pode ser vista como uma tentativa de evitar um desgaste desnecessário, considerando a complexidade do caso e a dificuldade em reunir provas contundentes. A subprocuradora Norma Mendonça, ao reiterar o pedido de arquivamento, pode estar agindo sob a premissa de que uma ação sem base sólida poderia resultar em constrangimento judicial. Essa dinâmica levanta questões sobre a accountability do Ministério Público e sua responsabilidade em investigar de forma proativa. A relação entre a juíza e o Ministério Público, marcada por críticas e desentendimentos, sugere que a transparência e a colaboração são essenciais para o funcionamento eficaz do sistema de justiça. Com o caso agora nas mãos da Procuradoria-Geral de Justiça, as expectativas são altas. O órgão terá a responsabilidade de revisar o processo, avaliar as evidências apresentadas e decidir se o caso deve avançar para uma ação penal. A pressão pública e a atenção da mídia podem influenciar essa decisão, uma vez que a figura de Gustavo Lima e a polêmica em torno de Deolane Bezerra geram grande interesse. A evolução deste caso poderá definir precedentes importantes sobre como o sistema judicial brasileiro lida com casos de figuras públicas e crimes financeiros. O resultado poderá também impactar a confiança do público nas instituições judiciais e ministeriais, um fator crítico em uma democracia saudável. Independentemente do desfecho, o caso ressalta a necessidade de uma abordagem mais transparente e responsável, por parte do Ministério Público e do Judiciário. A confiança do público nas instituições pode ser fortalecida através de uma comunicação clara sobre os processos investigativos e os critérios utilizados para decisões de arquivamento ou prosseguimento de casos. Além disso, a discussão sobre a possível necessidade de reformas no sistema de justiça para aumentar a eficiência e a agilidade das investigações é um tema que deve ser considerado. A sociedade aguarda não apenas resultados, mas também um processo que seja percebido como justo e transparente. As divergências entre a juíza e o Ministério Público no caso de Deolane Bezerra e Gustavo Lima sublinham a complexidade do sistema judiciário brasileiro e a importância de um funcionamento harmônico entre suas instituições. A forma como este caso se desenrola pode ter implicações significativas não apenas para os envolvidos, mas também para o futuro da justiça no Brasil. A sociedade observa atentamente, esperando que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita de maneira eficaz e transparente. A lavagem de dinheiro é um crime de difícil apuração, exigindo um conjunto de provas que muitas vezes se encontra em transações financeiras complexas e ocultas. No caso da Operação Integration, as investigações revelaram um emaranhado de relações entre casas de apostas, figuras públicas e empresas, o que torna a tarefa do Ministério Público ainda mais desafiadora. As transações financeiras podem ser disfarçadas através de uma série de camadas, que envolvem transferências entre diversas contas, utilização de empresas de fachada e a movimentação de grandes quantias em dinheiro. Isso exige que os promotores não apenas identifiquem atividades suspeitas,
mas também estabeleçam uma narrativa que demonstre a intenção criminosa, algo que pode ser difícil sem evidências concretas. Um aspecto crucial para o sucesso de investigações como a da Operação Integration é a colaboração entre diferentes órgãos e instituições. A sinergia entre a Polícia Civil, o Ministério Público e outras entidades, como a Receita Federal e o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é fundamental para reunir informações e evidências que possam sustentar uma acusação sólida. No caso em questão, a falta de um trabalho conjunto eficaz pode ter contribuído para a percepção de inércia por parte da juíza. A comunicação e a troca de informações entre instituições são essenciais para que o sistema de justiça funcione de maneira coesa e eficiente. O fortalecimento dessas relações pode resultar em uma resposta mais ágil e eficaz contra crimes complexos, como a lavagem de dinheiro. A cobertura midiática do caso de Deolane Bezerra e Gustavo Lima também desempenha um papel significativo na dinâmica entre o Judiciário e o Ministério Público. A atenção da mídia pode aumentar a pressão sobre as instituições, para que ajam de forma rápida e decisiva, mas também pode gerar um ambiente de julgamento público, que pode complicar a condução do processo. A opinião pública frequentemente espera ações imediatas, mas a natureza das investigações criminais muitas vezes exige tempo e paciência. O desafio, então, é equilibrar a necessidade de transparência e a pressão social com a necessidade de um processo judicial que respeite os direitos dos acusados e a integridade das investigações. Além do caso específico de Deolane Bezerra e Gustavo Lima, a Operação Integration coloca em evidência a necessidade de uma regulamentação mais robusta para o setor de apostas no Brasil. O crescimento deste mercado, especialmente com a popularização das plataformas de apostas online, requer um marco legal que não só promova a atividade, mas que também estabeleça mecanismos de controle e prevenção contra a lavagem de dinheiro. Uma regulação efetiva poderia incluir medidas de compliance para as casas de apostas, exigindo que essas empresas implementem práticas de due diligence e monitoramento de transações. Isso ajudaria a criar um ambiente mais seguro e transparente, reduzindo os riscos de envolvimento em atividades ilícitas. O desfecho deste caso poderá influenciar a percepção da sociedade sobre a eficácia das instituições de justiça no Brasil. A confiança nas autoridades é essencial para o funcionamento da democracia, e escândalos ou ineficiências podem levar a um aumento da desconfiança e ceticismo por parte do público. A atuação do Ministério Público e do Judiciário em casos de alta visibilidade como este deve ser pautada pela transparência e pela comunicação clara com a sociedade. O fortalecimento da relação entre o Judiciário e a sociedade civil pode resultar em um ambiente mais colaborativo, onde a população se sente parte do processo de justiça. O caso de Deolane Bezerra e Gustavo Lima, dentro do contexto da Operação Integration, não é apenas uma questão legal, mas um reflexo de desafios mais amplos enfrentados pela justiça brasileira. As tensões entre o Judiciário e o Ministério Público, a complexidade das investigações de lavagem de dinheiro e a influência da mídia são elementos que moldam a narrativa atual. À medida que o processo avança, a expectativa é que as instituições se unam para enfrentar os desafios apresentados, garantindo que a justiça seja feita de maneira eficaz e transparente. O resultado não apenas impactará os envolvidos, mas também poderá definir o futuro da regulação das apostas e a confiança pública nas instituições que fazem cumprir a lei. A lavagem de dinheiro é um crime sofisticado, que exige uma análise minuciosa de transações financeiras, o que pode dificultar a tarefa do Ministério Público em apresentar provas concretas. As investigações sobre lavagem geralmente envolvem diversos métodos para ocultar a origem ilícita dos fundos, como a utilização de empresas de fachada, transferências internacionais e a manipulação de registros contábeis. No contexto da Operação Integration, a complexidade das relações entre as partes envolvidas, incluindo Deolane Bezerra e Gustavo Lima, torna a investigação ainda mais desafiadora. As casas de apostas, especialmente as que operam online, possuem estruturas que podem facilitar a lavagem de dinheiro. As transações são frequentemente rápidas e podem ser disfarçadas sob o manto de ganhos de jogos. Isso requer que o Ministério Público não apenas identifique transações suspeitas,
mas também demonstre como essas atividades se conectam a um esquema maior de lavagem de dinheiro. Além disso, a natureza digital das apostas aumenta a dificuldade em rastrear fluxos financeiros, exigindo uma colaboração eficaz com instituições financeiras e tecnologia de monitoramento. A eficácia nas investigações de lavagem de dinheiro depende fortemente da colaboração entre diferentes órgãos, como a Polícia Civil, o COAF e a Receita Federal. A troca de informações e a construção de uma base de dados robusta são essenciais para identificar padrões de comportamento e transações que possam indicar atividades ilícitas. Um exemplo notável de colaboração bem-sucedida pode ser observado em investigações anteriores, onde a integração de dados financeiros, relatórios de atividades suspeitas e análises de comportamento ajudaram a desmantelar redes complexas de lavagem de dinheiro. Para o caso atual, a ineficácia percebida na colaboração entre o Ministério Público e outros órgãos pode ser um fator que contribui para a crítica da juíza à lentidão do processo. A cobertura da mídia sobre o caso de Deolane Bezerra e Gustavo Lima não apenas informa o público, mas também pode influenciar a percepção coletiva sobre a atuação das instituições. O sensacionalismo e a busca por cliques podem distorcer a realidade dos fatos, levando a uma pressão social que exige resultados rápidos, mesmo que isso comprometa a qualidade da investigação. Por um lado, a mídia desempenha um papel crucial na promoção da transparência e na prestação de contas. Por outro lado, a pressão da opinião pública pode levar a decisões precipitadas ou a uma abordagem superficial dos casos. A necessidade de um equilíbrio entre a cobertura responsável e a proteção dos direitos dos envolvidos é, portanto, um desafio contínuo. A discussão sobre a regulação do setor de apostas no Brasil é mais relevante do que nunca. Com a crescente popularidade das apostas online, há uma necessidade urgente de um marco regulatório que não apenas promova a atividade, mas também proteja contra abusos e crimes financeiros. Entre as propostas que poderiam ser consideradas estão a implementação de requisitos rigorosos de identificação para usuários, a exigência de auditorias regulares e a criação de um sistema de monitoramento de transações. Isso não só ajudaria a prevenir a lavagem de dinheiro, mas também aumentaria a confiança do público nas operações dessas empresas. A desconfiança em relação às instituições de justiça é um problema recorrente no Brasil. A forma como o caso de Deolane e Gustavo Lima se desenrolar poderá influenciar essa percepção, especialmente se houver uma impressão de que o processo foi inadequado ou injusto. Para restaurar a confiança, é fundamental que o Ministério Público e o Judiciário mantenham uma comunicação clara e aberta com o público. Relatórios periódicos sobre o andamento do caso e explicações sobre as decisões tomadas podem ajudar a mitigar a desconfiança e fortalecer a legitimidade das instituições. À medida que o caso avança, muitos desafios ainda permanecem. A necessidade de uma investigação aprofundada que respeite os direitos dos acusados, a pressão da opinião pública e a busca por uma resolução eficaz são apenas alguns dos fatores que moldarão o futuro do processo. O debate sobre possíveis reformas no sistema de justiça pode ganhar força, especialmente se a sociedade perceber que o atual modelo não é suficiente para lidar com a complexidade dos crimes financeiros. Reformas que promovam a eficiência, a transparência e a colaboração interinstitucional são essenciais para garantir que a justiça seja feita de maneira eficaz. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!